Bom dia, segunda-feira! Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que o meu pai me ensinou quando eu tinha aproximadamente 21 ou 22 anos de idade. E por incrível que pareça, esse ensinamento é algo que continua super atual e que vale a pena levar para o resto da vida. Talvez eu até já tenha comentado um pouco sobre isso aqui, mas hoje a gente vai olhar de uma forma um pouco mais direcionada. Então, preste bastante atenção e a cada tempo volte aqui e escute esse podcast novamente para manter esse pensamento sempre fresco em mente. Como vocês sabem, tem muita coisa acontecendo no mundo. Infelizmente, existe muita guerra, questões intensas dentro da política, violência, injustiças, pessoas sofrendo e assim por diante. Isso pode fazer com que a gente sinta a nossa energia baixando. Pode fazer com que a gente sinta muito desânimo, tristeza, indignação. E é claro, a gente pode sentir essa prostração justamente porque não é o que a gente deseja. Porque o que a gente quer é que todo mundo fique bem. Quando isso não acontece, faz parte do ser humano sentir essa melancolia. Só que aí é que tá. Quando a gente está assim, é aí que a gente não consegue ajudar ninguém mesmo. Não é entrando no sentimento ruim que essas questões trazem que a gente vai conseguir fazer alguma coisa diferente, que a gente vai conseguir ajudar com a mudança do mundo. Pelo contrário, quanto mais a gente fica abatido, menos a gente ajuda. E, inclusive, quanto mais abatido a gente está, mais a gente acaba contaminando as pessoas que estão ao nosso redor. Pois bem, era justamente isso que estava acontecendo comigo em uma conversa com o meu pai lá há 20 anos atrás. Eu lembro que a gente estava na sala conversando e eu acabei reclamando, falando que não tinha mais jeito mesmo e que existia muita violência, injustiça e essas coisas todas que é muito comum as pessoas falarem o tempo inteiro. Eu lembro que meu pai ficou me olhando, prestando bastante atenção no que eu falava. Na verdade, ele foi muito sábio, porque ele me deixou falar tudo o que se passava na minha cabeça. E depois, com a maior tranquilidade do mundo, ele disse: "Mas eu acredito que as pessoas podem fazer a diferença." Eu lembro que eu olhei para ele, até ri um pouco e falei que sentia muito por eu não estar fazendo diferença nenhuma no mundo. E foi então que a resposta dele me impactou para sempre. Meu pai me chamava de Nani e eu lembro que ele me respondeu assim: "Nani, você está fazendo a diferença no mundo de cada um dos pacientes que você atende. Se você faz seu trabalho com amor e da melhor forma possível, você ajuda a melhorar o mundo de cada um deles. Você está fazendo a diferença no mundo de cada uma das pessoas que você tem ao seu redor. Se você trata as pessoas bem, você deixa o mundo delas melhor." Nossa, aquilo para mim foi muito forte. Eu fiquei em silêncio e um bom tempo só olhando para ele, com os olhos cheios de água. Naquela hora, eu vi o quanto meu pai acreditava em mim e o quanto ele acreditava que a gente realmente poderia viver em um mundo mais leve. E só para você entender um pouco mais o contexto, naquela época eu trabalhava na área da neurologia. Eu só atendia pessoas com deficiência. Eram pacientes que tinham grandes dificuldades motoras. E o meu trabalho ajudava essas pessoas a se movimentarem melhor e diminuía também as tendências a elas terem contraturas e deformidades. Em outras palavras, realmente, se eu fizesse o meu trabalho com amor e bem feito, eu ajudaria a mudar o mundo de cada um dos meus pacientes. E é exatamente esse ensinamento que eu trago para a minha vida. E é o que eu gostaria que você começasse a refletir também. Você não consegue ir lá nos países que estão sofrendo e acabar com a guerra. Mas você consegue sim ajudar a manter um ambiente de trabalho mais leve e mais colaborativo, por exemplo. Talvez você não consiga acabar com a fome do mundo, mas você pode sim doar 1 quilo de arroz para alguém que precisa. Você não consegue fazer a violência do mundo acabar, mas você pode sim dar um bom dia com um sorriso na loja que você entra, no elevador ou no caixa do mercado. Você não consegue recolher todos os bichinhos que estão abandonados na rua, mas está nas suas mãos tratar bem os bichinhos que você tem em casa. Sozinho, você não vai conseguir resolver o problema da poluição no mundo, mas você pode sim separar o seu lixo, não jogar coisas em terrenos baldios, pode parar de ficar jogando lixo pela janela do carro. Entende o que eu quero dizer? Com certeza você também deve sentir as indignações e as tristezas quando vê as notícias ruins. Mas você pode escolher se você vai continuar levando essa emoção intensa adiante ou se você vai se recarregar e voltar a espalhar bons sentimentos para as pessoas com as quais você convive.
É sim necessário ter noção do que está acontecendo e se inteirar das notícias, mas é totalmente desnecessário ficar apenas consumindo esse tipo de conteúdo. Ficar apenas falando do que está dando errado, ao invés de consumir conteúdo de coisas que estão dando certo, de coisas que nos ajudam a evoluir, de pessoas que estão conseguindo fazer a diferença, de assuntos que nos mantêm com a energia mais positiva. Isso também existe. O problema é que normalmente a gente acessa aquilo que é negativo. Vamos acessar o que é coisa boa também. Por isso, pense bem. Será que você está sendo realmente educado e gentil com as pessoas que você encontra ao longo do dia? Será que você está fazendo o seu trabalho com amor e da forma mais eficiente possível? Como é o seu dia a dia em família? Você permite que o outro se expresse e fale também? Ou será que o ambiente dentro da tua própria casa é um pé de guerra? Porque se você não consegue nem mesmo manter a paz com as pessoas que você convive, como é que você quer que o mundo acabe com as guerras? Isso não faz sentido algum. O macro é o reflexo do que nós vivemos no micro. Portanto, lembre-se sempre, você faz parte do mundo. Você não está aqui por acaso. Você também tem o seu papel e cabe apenas a você fazer o que está ao seu alcance da forma mais elevada e harmoniosa, para que isso mude o mundo das pessoas ao seu redor. E se você gosta do meu conteúdo por aqui, não deixa de compartilhar o link do nosso grupo, para que mais pessoas também possam começar a ter acesso a essas informações. E se você tiver interesse em fazer uma sessão comigo ou participar da próxima turma da mentoria, é só clicar no link abaixo. Eu desejo que nós possamos ser cada vez mais fonte de luz para o mundo das pessoas e que a gente também seja sempre abençoado encontrando pessoas cheias de luz no nosso caminho. Muitas bênçãos para todos nós e até segunda que vem.